Blessed be the name, oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. Statement that time. If it be of God, we don't want to be found fighting against it. And if it's not of God, it'll come to naught anyhow. So study it. Think of it. Mas acho que foi Gamaliel que fez aquela grande afirmação aquela vez. Se é de Deus, não queremos ser achados combatendo contra isso. E se não for de Deus, se desfará, de qualquer forma. Assim, estude e pense nisso. And now, he said in here, but when He, the Holy Ghost, is come. E agora, ele disse aqui, mas quando vier aquele Espírito Santo... Now, someone said some time ago, it's been, speaking, said the Holy Ghost is actually your mental mind. You think. That would put the Holy Spirit a thought. Agora, alguém disse, falando, faz algum tempo, disse... O Espírito Santo, na verdade, é sua mente intelectual. Você pensa. Isso faria do Espírito Santo um pensamento. But the Bible said when He, and He is a personal pronoun, see, when He, the person, Holy Ghost, God, comes, He will reveal these things to you that I've told you. Mas a Bíblia disse, quando aquele, e aquele é um pronome pessoal, entendem? Entendem? Quando aquele, a pessoa, o Espírito Santo, Deus vier, Ele vos revelará estas coisas que vos falei. Then you see there's no other way of knowing what is truth only by, you cannot get it by culture, by seminary experiences, you'll only get it by the Holy Spirit. He's the one that's been sent to reveal it. Então, vejam, não há outra maneira de saber qual é a verdade, somente por... Não se pode recebê-la por cultura, por experiências de seminário. Você só a receberá pelo Espírito Santo. Foi ele que foi enviado para a revelar. Now, then he also said, and he will show you things to come. Agora, então, ele também disse... E vos anunciará o que há de vir. Now, Hebrews, the first chapter, said, God in sundry times and divers manners spake to the fathers through the prophets, but in this last day by His Son, Christ Jesus. See? Ora, Hebreus, capítulo 1, disse, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas a nós neste último dia pelo Filho, Cristo Jesus. Estão vendo? It's the Holy Spirit taking over possession or taking possession of the church to operate Christ in the church. Then you become as He was. He become as you was, so you could become as He was. See? He become you that you might become Him. É o Espírito Santo assumindo a posse, ou tomando posse da igreja, para Cristo operar na igreja. Então você se torna como Ele foi,
Ele se tornou como você era para você poder se tornar como ele foi. Está vendo? Ele se torna você para você poder se tornar ele. It's above understanding. There's no way to explain it, and don't try it. Just accept it. He spoke it, and that settles it. Just say it's right. Believe it. Isso está acima do entendimento. Não há como explicar, e não tente. Apenas aceite. Ele falou e está acabado. Apenas diga que está certo. Creia. Now, as a young Christian, I've always made this statement. I was glad God got a hold of me before the church did. Hard to tell what I'd have been. Agora, como jovem cristão, eu sempre fazia esta afirmação. Fiquei feliz por Deus ter me alcançado antes da igreja. É difícil dizer o que eu teria sido. But I was thankful of the leadership and the direct contact that the Holy Spirit impressed my life with before I ever surrendered it. For as a little lad, I knew there was something. He had talked, and I'd talked to him, he'd talked back to me. Mas eu estava agradecido pela liderança e contato direto com o qual o Espírito Santo impressionou minha vida antes mesmo de eu a entregar. Pois quando era garoto, eu sabia que havia algo. Ele havia falado e eu falava com ele. Ele me respondia. And I began to notice that the things that he told me as a little lad, that they began to happening just exactly the way he said they'd do. So I noted it had to be truth. E comecei a notar que as coisas que ele me disse quando era garoto começaram a acontecer exatamente como ele disse. Portanto, eu sabia que tinha de ser verdade. Now I'm an old man now. And I have never one time and can call the world to stand still and ask them. Agora já estou velho e eu nenhuma vez e posso fazer o mundo parar e perguntar-lhes. Put your finger on one thing that he ever told me, and thus saith the Lord in the name of the Lord, but what was absolutely the truth and fact and come to pass. Out of the thousands times thousands of things. Apontem algo que ele alguma vez me disse, no assim diz o Senhor, em nome do Senhor, que não foi inteiramente a verdade e fato, e aconteceu, das milhões de coisas. What am I saying that for? See, I've put us all as volcanic dust. But it's the promise of God's Word. O que faz? Para que estou dizendo isso? Vejam, classifiquei todos nós como poeira vulcânica, mas é a promessa da palavra de Deus. Therefore I cannot have confidence in myself. You cannot have confidence in yourself. But together we can have confidence in what's taken over ourselves. Portanto, não posso ter confiança em mim mesmo. Você não pode ter confiança em si mesmo. Mas juntos podemos ter confiança naquele que tomou controle de nós. The Holy Spirit has taken us over. We must have confidence in that. And as we place our confidence in that, then the results comes. O Espírito Santo tomou o controle de nós. Devemos ter confiança nele. E quando colocamos nossa confiança nele, os resultados chegam. It would be out of reason for me to try to even scratch the surface of telling you some of the things that the Holy Spirit has done in my own broken up life. My days. I say this with His Bible open. His Word. And that's what He is. He is the Word. Nem seria razoável tentar lhes falar, mesmo que superficialmente, de algumas coisas que o Espírito Santo tem feito em minha própria vida esfacelada, meus dias. Digo isso com sua Bíblia aberta, sua palavra. É o que ele é a palavra. See, this seed here comes into the volcanic ash in a way of a spiritual being.
God comes in as Spirit and operates through the ash. So it's not man, it's God. Vejam, esta semente aqui entra na cinza vulcânica como um ser espiritual. Deus entra como espírito e opera através da cinza. Então, não é o homem, é Deus. And if I should sit down and take time to write out the things that I have seen Him do, it would make a volume of books. E se eu me sentasse e dedicasse tempo a escrever as coisas que eu tenho visto fazer, daria muitos livros. And to think of it, here 53 years old and can say before God, His church, and the Bible, in the presence of this group, that I have not one time ever seen it fail. Perfectly on the mark every time. E ao pensar aqui que com 53 anos, e posso dizer diante de Deus, de sua igreja e da Bíblia, na presença deste grupo, que nenhuma vez ouvi falhar, perfeitamente no alvo toda vez. Exception of the other day, when I come westward. You've played the tape, many of you, I guess, and you understand. I don't know what I'm waiting. I'm here now. I don't know why. I'm just waiting. Com exceção do outro dia, quando vim para o oeste, vocês têm tocado as fitas, muitos de vocês, eu acho, vocês entendem. Não sei do que se trata, estou esperando. Estou aqui agora. Não sei por quê, só estou esperando. It may be my going home time. It looks very much that way. If it is, there will rise somebody after me that'll take the message on. You'll be an odd person. But he'll rise after this and take the message on. And you listen to it. As long as it's Scripture, stay with it. Pode ser minha hora de ir para o lar. Dá a impressão que é mesmo. Se for, alguém se levantará depois de mim que levará adiante a mensagem. Será uma pessoa estranha, mas se levantará depois disso e levará adiante a mensagem. E prestem atenção nela. Enquanto for escritura, fiquem com ela. If it isn't, there's coming another potion. Now, for I do believe that we're living in the last days. And I am thankful that I have lived in this day. Se não for isso, virá outra porção agora, pois creio que estamos vivendo nos últimos dias, e estou agradecido por viver neste dia. I wouldn't trade this day for no day. This is the most glorious day that's ever been on the earth. There's no other day that's ever taken this day. Eu não trocaria este dia por nenhum outro. É o dia mais glorioso que já houve na terra. Nenhum outro superou este. Oh, what would Moses, Elijah, Paul, Silas, those great heroes of faith in the days gone by could rise up and pick up a history book and look exactly what they had prophesied about come to pass and see where we're at now. While they'd have them in jail an hour. Certainly. Oh, o que fariam Moisés, Elias, Paulo, Silas, aqueles grandes heróis da fé dos dias passados, se pudessem ressuscitar e pegar um livro da história e ver que o que profetizaram se cumpriu exatamente e ver onde estamos agora? Ora, eles seriam postos na cadeia em uma hora. Claro. They'd be like wild men. Up and down the streets just as hard as they could go a-blasting the gospel. The time is at hand. Then we see tonight that we fall very short of the glory of God. Seriam considerados selvagens, indo pelas ruas tão rápido quanto pudessem, proclamando o Evangelho. O tempo está próximo. Então vemos esta noite que estamos muito aquém da glória de Deus. But I would like to rehearse just an instant to kind of get the church. Mas gostaria de repassar só por um momento para levar a igreja. By the way, did Billy Paul give out prayer cards in this church tonight? I just come from Tucson a few minutes ago. He gave out cards. Now, that's going to be an awful way of trying to bring them by. We'll try.
A propósito, Billy Paul distribuiu cartões de oração na igreja esta noite? Cheguei de Tucson faz pouco. Ele distribuiu cartões. Agora, vai ser bem difícil tentar trazê-los. Vamos tentar. Agora... Now, I won't take too long just giving testimony upon this scripture that Christ keeps all His words. He has to. He has to do it. See, I don't have to do it. I'm immortal, subject to mistakes. He's immortal, infallible. Não vou demorar muito, só dar testemunho desta escritura, de que Cristo cumpre todas as suas palavras. Ele tem de cumprir, tem de fazê-lo. Estão vendo? Eu não tenho de fazê-lo, sou mortal, sujeito a erros. Ele é imortal, infalível. He has to keep His. But I don't have to keep mine, you don't have to keep yours. But He does. Oh, doesn't that place something in you? To know that He's absolutely bound to that word. Ele tem de cumprir a dele, está vendo? Mas eu não tenho de cumprir a minha. Você não tem de cumprir a sua, mas ele tem. Oh, não o comove saber que ele está totalmente obrigado a cumprir essa palavra. And this week, how we have come through the Bible with those prophets and patriarchs, and each time show that when the church got away from that, God sent someone right down and shook them right back to that word again, lining up the church. E esta semana, como estudamos a Bíblia, como aqueles profetas e patriarcas, e toda vez mostrou que quando a igreja se afastava disso, Deus imediatamente mandava alguém e o sacudia de volta a essa palavra, pondo a igreja na linha. It's always been. That's God's policy. He chose man to do so. Now, if He had chose the stars to preach the gospel, it had been done a long time ago. They never got out of His will. If He chose the sun to preach it or the winds to preach it, they never got out of His will. Sempre foi assim. Essa é a política de Deus. Ele escolheu homens para fazê-lo. Agora, se tivesse escolhido as estrelas para pregar o Evangelho, já teria sido feito há muito tempo. Elas nunca teriam saído da sua vontade. Se tivesse escolhido o sol para pregá-lo ou os ventos para pregá-lo, eles nunca teriam saído da sua vontade. See, but we're on the basis of free moral agency. We can act the way we want to. And that's the reason we've been such a heartache to Him. Always this way and wanting to inject our own ways and get away from His ways. See? Entendem? Mas nós estamos na base do livre-arbítrio. Podemos agir da maneira que quisermos. É por isso que lhe causamos tanta tristeza. Sempre assim, e querendo injetar nossos próprios caminhos e nos afastamos do seu caminho. Estão vendo? And as I have said before, man is constantly praising God for what He has done. And he's always saying what He will do, and then at the same time ignoring what He's doing. Yeah? Eu disse antes que o homem constantemente louva a Deus pelo que Ele fez e sempre dizendo o que Ele fará. E então, ao mesmo tempo, ignorando o que Ele está fazendo. Estão vendo? Man will say, oh, God opened up the Red Sea. Yes, glory to God, that's right. Yes, Jesus is coming again. Hallelujah, that's right. But talk about Him today, oh, that was for another day, see? O homem diz, Deus abriu o Mar Vermelho. Sim, glória a Deus, isso mesmo. Sim, Jesus vem de novo, aleluia, isso mesmo. Mas falar sobre Ele hoje? Isso foi para outro dia. Estão vendo? Estão vendo? Always what He has done, what He will do, and ignore what He's doing. That's the same conditions that Jesus Christ found when He came to the earth. Exactly. Sempre o que Ele fez, o que fará, ignora o que Ele está fazendo. Foram as mesmas condições que Jesus Cristo encontrou quando veio à Terra. Exatamente. God had promised what He had did, and here He was standing before them, and they didn't know Him. He's in the world was made by Him, and the world knew Him not. Deus tinha prometido o que tinha feito, e aqui estava Ele diante deles e não o conheceram. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Isso mesmo. But as many as did receive Him, to them gave He the power to become sons of God.
That's the glorious part. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a parte gloriosa. It was some time ago, a little vision I would like to speak to you about. And I don't know, I maybe never said it, but just to an individual somewhere. But I just lost one of the greatest persons on this earth. To me, my mother. Gostaria de lhes falar sobre uma pequena visão que tive faz algum tempo, e não sei, talvez nunca a tenha contado, exceto a algum indivíduo em algum lugar, mas eu recentemente perdi uma das pessoas mais importantes nesta terra para mim, minha mãe. And I love my mother. How I'd see her get away from the table when we were so poor, had nothing to eat. E eu amo minha mãe. Como havia sair da mesa quando éramos tão pobres, sem nada para comer. And Papa would bring in some bread where he'd sweep out a store or something, and pour the coffee over it and then put sugar on top of that, and Mother would act like she wasn't hungry, so that us kids could have something to eat. Oh, I can never forget that. E papai trazia pão quando varria uma loja ou algo assim e punha um café nele e então punha um açúcar por cima. E mamãe agia como se não estivesse com fome para que nós, crianças, tivéssemos o que comer. Oh, eu nunca poderei esquecer isso, entendem? The many times that she picked me up, the things she did for me. But you know, God is just so full of mercy, He understands all those things when He has to take them. And I love Him for it. E as muitas vezes em que ela me pegava e as coisas que fazia por mim. Mas, sabem, Deus é mesmo tão cheio de misericórdia. Ele entende tudo isso quando tem de levá-las. E eu o amo por isso. It's always been that before any of my people die, I see it before it happens, in the vision. Como sempre, antes de qualquer dos meus parentes morrer, eu tenho visão antes que aconteça. I see my brother, when I was only about 18, 19 years old. I seen him before he left. I wasn't even a Christian. But I saw the vision come before me, see my brother go. Vi meu irmão quando eu tinha só uns 18, 19 anos. Eu o vi antes dele partir. Eu nem era cristão, mas tive a visão que apareceu diante de mim. Vi meu irmão partir. I see my father when he went. Vi meu pai quando partiu. Howard, many of you remember Howard. Howard, you remember me 2 years before it happened. I said, Howard, I seen your place marked. You're next. I said, get right, brother, because you're going to go next. And he did, just exactly. Howard, muitos de vocês se lembram de Howard. Howard, vocês se lembram que 2 anos antes de acontecer, eu disse, Howard, vi sua sepultura marcada, você é o próximo. Eu disse, acerte-se, irmão, porque você irá a seguir. E foi, exatamente. And then, here some time ago... Então, aqui, há algum tempo... Now, I hope this don't sound sacrilegious, but just to show the concern of God. God's always concerned in little things the same as big things. Now, I want to say this for the benefit of some of these fine preachers. It may be, and I'll throw myself in it. Agora, espero que não pareça sacrilégio, mas só para mostrar a preocupação de Deus. Deus sempre se preocupa com as pequenas coisas, assim como com as grandes coisas. Quero dizer isso para benefício de alguns destes bons pregadores, pois pode ser, e me incluo nisso. Now, everyone like to be a Billy Graham, but we'd everyone like to be an Oral Roberts. But we are not a Billy Graham or an Oral Roberts. We are God's servant in the field that He has placed us in. Agora, todos gostaríamos de ser um Billy Graham, e todos gostaríamos de ser um Oral Roberts, mas nós não somos um Billy Graham ou um Oral Roberts. Somos servos de Deus no campo em que Ele nos pôs. Está vendo? No matter how little it is or how great, it's just the same in the sight of God.
Always the same. To act right in the place where you're at. Always, it's a great thing to follow the Lord. Não importa quão pequeno seja ou quão grande, é exatamente o mesmo à vista de Deus, sempre o mesmo. Atue no lugar em que você está. Sempre é uma grande coisa seguir ao Senhor. I would rather win or go and have a church with 50 people in it, in the will of God, than to go have 5,000 out of the will of God. Sure. Prefiro ganhar ou ir e ter uma igreja com 50 pessoas na vontade de Deus do que 5.000 fora da vontade de Deus. Claro. God can do more with a man in His will in 1 hour than He could with a man out of His will in 50 years. See? He's stumbling and staggering like shooting in the dark. But when a man is really in the will of God and knows his calling, he should abide there. Deus pode fazer mais em 1 hora com um homem na sua vontade do que em 50 anos com um fora da sua vontade, entendem? Ele anda tropeçando e cambaleando, é como atirar às cegas. Mas quando o homem está mesmo na vontade de Deus e conhece seu chamado, ele deve permanecer ali. And now, visions, how the Lord God works with them. E agora, visões, como o Senhor Deus trabalha com elas. When He, the Holy Ghost, has come, He will reveal these things that I've talked to you about. Now, there's no need of trying to figure it out any other way. He is the author. He surely ought to know what He wrote. Quando vier aquele Espírito Santo, Ele revelará essas coisas das quais vos falei. Agora, não precisa tentar imaginar isso de alguma outra maneira. Ele é o autor. Ele, sem dúvida, deve saber o que escreveu. Estão vendo? The Bible said He wrote it. Even man of old, moved by the Holy Ghost, wrote the Word. And if the Holy Ghost is the author of the Word, surely He knows how to interpret it better than we do. A Bíblia disse que Ele a escreveu. Homens do passado, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a palavra. E se o Espírito Santo é o autor da palavra, ele sem dúvida sabe interpretá-la melhor do que nós. Let Him do the interpreting of it. And the way He interprets it, don't miss these things if you're coming to a healing service. Look, don't miss this. How does He interpret it? By vindicating it. See? Making it so. Deixem que ele faça a interpretação dela. E sabem de que maneira ele a interpreta? Agora não percam isso. Se vocês vêm a um culto de cura, vejam, não percam isto. Como ele a interpreta? Por meio disso, ao vindicá-la. Vejam, fazendo com que aconteça. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying.